Hoje sou livre pelo teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a Ti. Hoje sou livre. Vamos para a palavra do Senhor. Nós viemos aqui por causa do Senhor e da sua palavra. E eu peço que você abra a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 1. Amém? 2 Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, os moabitas. Caiu Acasias, o novo rei de Israel, caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, o profeta Elias: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e o rei lhes disse: que voltastes? Os mensageiros voltaram rápido demais, não daria tempo de ter ido até lá consultar o Deus de Ecrom, Baal-Zebube. E o rei então pergunta: o que aconteceu? Por que vocês voltaram tão rápido? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E o rei lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Ele já conheceu pela descrição que era Elias. Mas o que é importante aqui? Deus é zeloso. Deus é zeloso do seu nome. Deus é zeloso do seu povo. A palavra do Senhor fala que para Ele, eu sou como a menina dos olhos. Você é a menina dos olhos de Deus, o povo dele. A menina dos olhos é a íris. Não, a menina dos olhos é a pupila. Não é? A partezinha preta do seu olho é a pupila, é a menina dos olhos. E Deus fala que nós somos, o povo dele, é a menina dos olhos dele. E você sabe que Deus deu um mecanismo muito bom para proteger a menina dos olhos, porque é o centro do olho. Qual é o mecanismo? Qualquer ventinho, qualquer som mais forte, você pisca involuntariamente, automaticamente. Se alguém chega perto de você e bate palma, você já pisca o olho, não é assim? Deus protege a menina dos olhos, que é a sua visão. E Deus fala: vocês, povo meu, são como a menina dos olhos. No dia que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus comprou a minha vida. Ele comprou a minha vida. Isso significa que eu passo a ser dele. É por isso que a palavra fala: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são a habitação do Espírito Santo. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, Ele comprou você e Ele colocou um marco de posse, um marco de propriedade. Ele colocou um penhor, uma garantia, que é o Espírito Santo. Amém? Ele colocou o Espírito Santo para habitar naqueles que Ele comprou.
quando ele voltar para buscar a sua igreja, os seus filhos, aqueles que têm o Espírito Santo, subirão, porque esse é o sinal. Ele tem tanto zelo por você, ele tem tanto cuidado com você. Mas tem uma coisa que deixa Deus muito triste, até bravo. Se eu pudesse usar essa palavra, ofendido, mas Deus não é assim. Quando aquele rei Acasias, rei da Samaria, reino do norte, Israel, ele fica doente, você viu, ele caiu e adoeceu gravemente. E a primeira coisa que o rei Acasias fez, qual foi? Manda consultar o Deus de Ecrom, o Baal Zebob, Baal, para saber se eu vou sarar ou não. Era uma conversa entre o rei da Samaria com os seus súditos, com os seus mensageiros. Deus fala, Elias levanta e vai encontrar lá. Elias não está sabendo de nada. Elias, o rei Acasias mandou mensageiros para perguntar se ele vai sarar. Você vai e diga lá para ele. Por acaso não tem Deus em Israel? Para você consultar esse Deus estranho aí. Você sabe que é isso que Deus pensa quando você tem algum problema, alguma necessidade, alguma aflição, alguma enfermidade, e você consulta qualquer outra coisa ou pessoa antes de Deus? Acaso eu não sou o seu Deus? Eu não sou o seu Senhor? Você não pertence a mim? A sua vida não está nas minhas mãos? Você é meu. Você tem um problema? Como é que você ousa ir buscar ajuda em algum outro lugar se você é meu? Mas a reação daquele rei foi uma reação diferente de Davi, por exemplo. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi errava e Deus o avisava, na mesma hora Davi se arrependia. Não foi assim com o rei Acasias. Se você ler a sequência desse texto, o rei Acasias, ele envia um capitão do seu exército com 50 soldados e fala, vai lá e traz o Elias aqui. Foi o Elias que falou isso, foi aquele profeta, vai lá e traz ele. E aquele capitão, ele foi atrás de Elias, e Elias estava no alto de um monte. E aquele capitão, com seus 50 soldados, sobe o monte. E chegando lá em cima, ele fala, Elias, Elias não, veja aí no versículo 9, ele disse, homem de Deus, o rei diz, desce. Homem de Deus. Eles sabiam que Elias era homem de Deus. Quando você não tem vergonha do Senhor, seu Deus, quando você não tem vergonha de Jesus Cristo, cedo ou tarde as pessoas vão saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. O homem de Deus não tem duas palavras, o que é sim é sim, o que é não. O homem de Deus não entra em coisas ilícitas, foge da iniquidade, foge do pecado. O homem de Deus é conhecido como homem de Deus. Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Na mesma hora desceu o fogo do céu e os 51 morreram. O rei Acasias não se deu por vencido. Ele manda outro capitão de 50 com mais 50. E esse segundo capitão, quando chega, ele vem com mais ousadia, com mais agressividade. Ele fala, homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Os 51 morreram. Eu vou dar um conselho para você, não mexa com o homem de Deus. Sabe? Porque quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, os homens e mulheres de Deus, o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo e fala, Saulo, por que você está me perseguindo? Ei, Saulo não estava perseguindo Jesus. Jesus em carne já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido para a glória.
Saulo, que depois veio a ser Paulo, é a segunda geração. Mas quando Saulo está perseguindo os cristãos, Jesus se interpõe e fala: por que você está me perseguindo, Saulo? Aleluia! É bom você saber, você tem que saber a quem você pertence ao Todo-Poderoso. Nunca pense como eu pensava, medíocre que eu era, que crente é pobre, burro e mora longe. Eu falava isso de crente, e Deus me fez crente, e hoje falam isso de mim. Aleluia. O segundo capitão de 50, com seus 50, foi queimado. Para Acasias isso não é problema, ele manda mais um capitão com mais 50, não é ele que está aí, né, sendo queimado. Ele manda o terceiro capitão com mais 50, só que esse capitão, quando ele chega, ele tem uma atitude diferente com o homem de Deus. E esse capitão, ele se ajoelha diante de Elias. Ele fala: homem de Deus, tem piedade de nós. Eu vou ler esse, 2 Reis 1, 13. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Diferença de atitude. O Elias ficou por um segundo na dúvida, porque era muito perigoso ele ir ao encontro de Acasias, porque ele sabia que o Acasias ia matá-lo. E era Deus que estava protegendo ele com o fogo do céu, não era Elias. E nessa mesma hora, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Ele levantou-se e desceu com ele e foi ao rei. E disse ao rei, então Elias agora vai até o rei. Aquele terceiro capitão foi poupado com seus 50, porque mudaram de atitude com relação a Deus e ao homem de Deus. E Elias chega frente a Acasias e diz assim: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, o Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E sabe, hoje Deus faz essa pergunta para você. Você é crente? Você é cristão? Legal. Acaso eu não sou Senhor sobre a sua vida? Acaso eu não te dei a minha palavra para você consultar? Você vai consultar outro Deus, outro caminho, outro Senhor, outra saída? Você sabe que Deus é um Deus zeloso? A palavra fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, tem zelo de nós. A palavra fala: não entristeça o Espírito Santo que habita em vós. Deus é a sombra à tua direita, é a sombra à tua esquerda, Ele guarda você, Ele protege. A palavra fala que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus está o tempo todo querendo cuidar de você. E quando você tem um problema lá nos negócios, quando você tem uma enfermidade, quando você tem um problema de relacionamento, e você esquece de consultar Deus primeiro, você esquece de pedir primeiro para Deus, Ele fica triste. Dói no coração dele. Eu, como pai, eu posso entender isso. Se a minha filha ou o meu filho tiver algum problema, qualquer que seja, e eu ficar sabendo que eles recorreram a alguém, antes de falar comigo,
fisicamente falando, eu ia ficar triste e falar, poxa vida, por que meu filho não falou comigo? Por que a minha filha não pediu ajuda para mim? Pode ser até que eu não possa ajudar, mas, poxa, eu sou o pai, não é? E Deus é o nosso Pai, é o Pai Celestial, o Pai nosso que está nos céus. Ele fica triste quando você busca algum outro caminho que não seja Ele. Tem muitas outras passagens na Bíblia que mostram isso, mas eu quero ler mais uma com você. Vamos lá para 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. A gente pode conhecer um pouco do caráter de Deus na palavra de Deus, porque Ele se revela a nós. 2 Crônicas 14. Aqui fala de um outro rei de Israel chamado Asa, o rei Asa. E sabe, o rei Asa, ele tinha um exército legal, ele tinha um exército de cerca de 580 mil soldados. Mas, uma invasão da África veio contra ele, os etíopes. Os etíopes vieram com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Então, o rei Asa tem os seus 580 mil soldados, mas os etíopes têm 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Sabe qual foi a reação do rei Asa? Aquela que Deus espera de você e de mim. 2 Crônicas 14, 11. Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Eu gosto tanto dessa expressão, o Senhor, seu Deus. Ele é o Senhor, meu Deus. Aleluia. Ele é o Senhor, nosso Deus, mas Ele é pessoal, Ele é o Senhor, seu Deus. Ele é o Senhor, meu Deus. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Você entende essa linguagem? O Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode ajudar o forte, pode ajudar o fraco. Isso é como nada para o Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão dos etíopes. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem, Senhor. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Você mais o Espírito Santo é covardia. Você com o Espírito Santo é maioria em qualquer lugar. Gabriel, você sabe por quê que Israel prevalecia? Batalhas totalmente improváveis de serem vencidas, porque o Senhor Deus era com eles. Por que foi que Davi venceu Golias? Uma guerra estranha, que nunca viu uma guerra como essa. Os filisteus de um lado, os israelitas de outro lado. Ninguém ataca ninguém, até que os filisteus, confiando na força do seu gigante, Golias, eles fazem um desafio, olha, não vamos ter guerra, vamos fazer o seguinte, o seu melhor contra o nosso melhor. Quem vencer, os outros são escravos. O rei Saul era grande, mas Golias era muito maior. A palavra fala que somente a ponta da lança de Golias pesava 6 quilos, a ponta da lança. Ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante Golias, dia após dia, até que vem o pequeno Davi. E como foi que Davi venceu aquela guerra, aquela batalha, aquela luta? Porque Davi falou, seu gigante, seu filisteu incircunciso, você está afrontando o Deus de Israel, você está afrontando o Senhor dos exércitos, você vem contra mim com espada e com lança, pois eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E ele com uma funda, com 5 pedras, mas ele só precisou de uma, ele acertou no único lugar vulnerável, na couraça daquele gigante, de mais de 2,5 metros de altura, acertou a testa dele. Ele caiu com uma pedrada,
Davi não tinha nem espada, ele pegou a própria espada do Golias e cortou a cabeça de Golias. Por quê? Senhor, aleluia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Mas quantas vezes você enfrentou lutas e batalhas e esqueceu de recorrer a Deus? Esqueceu de pedir ajuda dEle? Hoje mesmo você está enfrentando algum problema e você não está colocando toda a sua confiança nele. A palavra fala: descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu tenho certeza absoluta que uma das coisas que preservou a minha vida no infarto, além, claro, da bondade de Deus, é que eu fiquei calmo o tempo todo. Foram 2 dias e meio até o teu atendimento no hospital em São Paulo. Mais 3 dias e meio até a cirurgia. Então, nesses 5 dias, eu descansei no Senhor. Porque se eu ficasse aflito, ansioso, eu morria. Tanto é que quando eu estava no hospital lá em São Paulo, eles falavam: você pode assistir televisão, não pode assistir futebol. Por quê? Porque não pode ter emoção. Eu não me emociono com futebol, mas não podia. Uma das razões que eu fiquei vivo é porque eu descansei no Senhor. Falei: Senhor, estou nas tuas mãos. Eu tentei combater um bom combate, mas agora estou nas tuas mãos, se o Senhor for me levar, Senhor. E Ele não me levou. Confia no Senhor. Ele é o teu ajudador. O rei Asa fez uma coisa muito incrível. O problema não era com a vida dele, o problema era com a cidade, era uma guerra. Ele colocou a guerra nas mãos do Senhor, pediu socorro e Deus livrou ele. Aleluia. Só que um pouco de tempo depois, ele adoeceu. Vamos ver agora o capítulo 17, versículo 12. 2 Crônicas 17, 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Alguma coisa que ele teve nos seus pés era uma enfermidade grande demais, era muito séria. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes, aos médicos. Você entendeu? E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. O problema não é buscar os médicos. O problema é buscar os médicos e não buscar a Deus. Ele não buscou o Senhor antes, ele buscou os médicos. Ao invés disso, ele buscou os médicos. Você entende? Um Deus zeloso que quer cuidar de você, quando você não pede ajuda dele, ele não ajuda. Você conhece o Senhor, você sabe que você pode falar com Ele, você sabe que você pode pedir para Ele, Ele fala que é para você falar com Ele. Aliás, o Senhor Deus fala assim: não estejam ansiosos nem inquietos por nada, por coisa alguma, antes que sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. E se você fizer isso, a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Filipenses 4, 6 e 7. Quando eu era católico, me ensinaram assim: Deus é muito ocupado, você não pode ficar incomodando Deus por todas as coisas. Eu era bem criança ainda. Então, quando você tiver algum problema, você pede para o santo especialista. Eu aprendi assim. Eu não quero ofender os católicos, me perdoa, mas foi assim que eu aprendi a
40 anos. Talvez tenha mudado. Então tinha um santo especialista, por exemplo, se perder alguma coisa em casa ou em algum lugar, tinha um santo. Não sei se era Santo Longuinho, São Longuinho, né? Terçol, tinha um anjo para o terçol, um santo para o terçol. Terçol fazia um negócio assim, e tinha um santo, que eu não lembro mais qual é. Casamento, tem um santo, especialista. Não deu jeito nenhum, tal, pede para Maria, que é intercessora, mãe de Deus. Eu aprendi assim, Deus é muito culpado, não culpa Ele. Então, eu às vezes ficava num dilema, falava, mas e agora, para quem que eu peço? Quem será que é o especialista dessa causa? Eu era criança, eu não vou incomodar Deus, Deus é muito culpado. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, eu aprendi na palavra que está escrito assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu aprendi isso. Só tem um mediador, Jesus Cristo, que veio como homem. Aí eu aprendi que o próprio Senhor Jesus falou assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, Jesus. Então eu aprendi que quando eu tenho alguma aflição, alguma necessidade, algum problema, eu falo, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, me atende. E Ele atende, porque Ele é zeloso. Ele não fica, não tem linha cruzada, não tem excesso de acessos. Ele é Deus. Você pode e deve recorrer a Ele. Por isso que Ele fala, eu vou ler de novo Filipenses 4:6. Não andeis inquietos por nada, por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, todos os seus pedidos, com súplica, com ação de graças. Porque Ele tem cuidado de vós. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Deus fala, filho, recorre a mim. Você está com problema? Pede para mim, confia em mim, conta comigo. Amém? Qual foi o problema do rei Acasias? Foi querer consultar Baal. Qual foi o problema do rei Asa? Ele já tinha visto Deus agindo na vida dele, e agora ele ficou doente, esqueceu de Deus, ele foi aos médicos. Só para voltar àquele tema, não é problema ir aos médicos, se não fossem os médicos, eu não teria sido operado e eu teria morrido, mas eu primeiro recorri a Deus, amém? O apóstolo Paulo, ele se fazia acompanhar de um médico, que ele chama de Lucas, o médico amado. Paulo tinha o dom de cura, mas nem sempre curava. Um dia, Paulo escreve para Timóteo e fala, Timóteo, toma um pouco de vinho para as tuas constantes enfermidades. Naquela época, os remédios eram muito mais rudimentares e muito menos opções, não é? Eles colocavam nas feridas óleo, pasta de figo, vinho para a enfermidade, entenda isso, mas o fato é que, Timóteo, toma isso, Lucas, o médico amado, me acompanha, o problema não é o médico é bênção de Deus, bênção, se for médico cristão, melhor ainda, mas se não for, ele é um homem treinado para isso, mas o problema é você consultar qualquer médico, engenheiro, advogado, médium, Deus, amuleto, qualquer coisa que você for buscar socorro antes de Deus, Deus fica triste. Acaso não há Deus na sua vida? Acaso eu não sou o Senhor da sua vida? Acaso eu não te dei acesso a mim? Acaso eu não falei que você pode pedir para mim? Por que você não pediu? Amém, irmãos? Mas graças a Deus nós estamos aqui, ouvimos essa palavra,
Eu creio que Deus mandou essa palavra simplesmente para dar um recado para alguns aqui. Filho, eu estou vendo a sua aflição, eu estou sentindo a sua dor. Você não quer entregar seu problema para mim? Entrega o seu problema para mim. Com a doçura de Deus, é isso que Ele está querendo falar para você agora. Lembra de mim, porque eu estou com os olhos em você o tempo todo e eu quero ajudar você. Eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. Esse é o Senhor Deus, que é bom o tempo todo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero fazer uma oração para falar com esse querido Pai do céu, que quer cuidar de você. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Vamos louvar ao Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor Deus. E depois eu quero fazer uma oração. Amém? Você que ouviu essa palavra, que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus, Ele está pronto para ouvir a sua oração. A palavra de Deus fala que antes que a nossa boca se abra, Deus já conhece toda a palavra que a gente vai falar. Mas Ele quer ouvir a sua oração. É importante, viu, você colocar sua fé, sua confiança nele. Então agora que você ouviu essa singela palavra, coloca diante de Deus qual é o seu problema, qual a sua ansiedade, e certamente Deus ouve e vai te atender. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor Deus dê ordem aos anjos a teu respeito, que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Amém. Amém. Hoje sou livre.